Olá, meu nome é Gabriela e eu sou responsável pela área de assuntos regulatórios da Agroceres Multimix. E hoje nós iremos falar sobre a portaria do MAPA 798, que foi publicada no dia 15 de maio de 2023. Ela traz as novas regras para o uso de medicamentos na fabricação de alimentos para animais. Nesse vídeo nós vamos abordar os seguintes tópicos: a classificação dos estabelecimentos fabricantes de produtos com medicamentos, inclusive as fábricas dos produtores rurais, a classificação dos produtos com medicamentos, regras e obrigações para cada tipo de estabelecimento e produto, prescrições médico-veterinárias e programas sanitários, boas práticas de fabricação e testes de homogeneidade de mistura, controle da contaminação cruzada e estudo de validação de limpeza, responsabilidade e prazos aplicáveis. Nós temos recebido muitas perguntas de clientes, médicos veterinários e produtores rurais sobre esses temas, e o objetivo desse vídeo é justamente esclarecer essas dúvidas. Então, nos acompanhe. E a primeira pergunta é: preciso de autorização para utilizar medicamentos na minha fábrica de ração? Sim, apenas os estabelecimentos autorizados pelo MAPA poderão fabricar produtos com medicamentos na alimentação animal, inclusive as fábricas dos produtores rurais. Mas eu só fabrico produtos para os meus próprios animais. Preciso de autorização? Sim, todo fabricante de produto com medicamento precisa estar autorizado. Então, eu precisarei registrar o meu estabelecimento no MAPA? Não, os fabricantes que produzem para uso próprio não precisam estar registrados. Eu não fabrico, mas eu compro ração com medicamento. Ainda assim, preciso estar autorizado? Neste caso, não é necessário a autorização. Vamos entender melhor como serão classificados os produtos com medicamento, os fabricantes e as regras que se aplicam a cada caso. Os produtos com medicamentos serão classificados em de pronto uso e intermediários. Os de pronto uso são aqueles que podem ser fornecidos diretamente aos animais na propriedade, como a ração ou suplemento. Já os produtos intermediários são aqueles que devem ser misturados na fábrica com outros ingredientes antes de serem fornecidos aos animais, tais como premix, núcleo ou concentrado. Os produtos intermediários medicamentosos, assim como os próprios medicamentos, só poderão ser comercializados para os estabelecimentos autorizados pelo MAPA. Já o produtor que deseja comprar ração ou suplemento com medicamento não precisa pedir autorização. E esses estabelecimentos autorizados, como serão classificados? Se eu fabrico e comercializo os produtos com medicamentos, serei um fabricante registrado. Agora, se eu fabrico os produtos com medicamentos somente para alimentar os meus próprios animais, serei um fabricante produtor rural. Digamos que eu sou um produtor rural e tenho animais em duas propriedades. No entanto, a fábrica de ração que alimenta esses animais fica em uma dessas propriedades. Nesse caso, preciso registrar a minha fábrica? Não. Quando se tratar de fabricação para atender os seus próprios animais, mesmo que em outra propriedade, não precisa de registro, apenas da autorização. Ah, lembrando, fábricas de cooperativas e integradoras precisam de registro. Agora que entendemos como serão classificados os produtos com medicamentos e os estabelecimentos, vamos às regras. Tanto os fabricantes registrados quanto os fabricantes produtores rurais devem atender às exigências de boas práticas de fabricação. Isso significa que os fabricantes produtores rurais devem atender às mesmas regras que os fabricantes registrados? Não, porque com a nova portaria, o MAPA irá classificar os produtores rurais com base no risco da sua atividade, levando em conta a quantidade de espécies e categorias, bem como o número de animais atendidos, independentemente do número de propriedades que ele possua. Ou seja, quanto maior o grau de abrangência do estabelecimento, maior o risco da atividade, e assim maior será o grau de exigência. São estabelecidas 3 categorias de risco para os produtores rurais: grupos A, B e C, sendo o grupo A
o de menor risco, e o grupo C, o de maior risco. Nos casos em que o produtor rural se enquadra em mais de um grupo de risco para a mesma espécie animal, por exemplo, aves de corte e aves de postura, irá prevalecer o grupo de maior risco para sua atividade. Se houver produção para mais de uma espécie animal, em que uma delas seja suínos ou aves, irá prevalecer o critério mais rigoroso que corresponda a essas duas espécies. É importante saber que, independentemente do grupo que o estabelecimento pertence, ele está sujeito à fiscalização e deve cumprir com as suas obrigações. Bom, entendido como serão classificados os estabelecimentos, vamos aos documentos e informações que devem ser apresentadas ao MAPA para solicitar a autorização da fabricação de produtos com medicamentos. Todos os grupos do fabricante produtor rural A, B ou C devem inserir as informações referentes ao plantel em sistema informatizado. Já o grupo B deve apresentar o teste de homogeneidade de mistura. E o grupo C, além de apresentar o teste de homogeneidade, apresentar também o estudo de validação de limpeza e também será submetido a uma fiscalização prévia. Já o fabricante registrado deverá inserir as informações referentes ao registro do estabelecimento, apresentar o teste de homogeneidade de mistura, o estudo de validação de limpeza e também será submetido à fiscalização prévia ou com base no histórico de fiscalizações dos últimos 3 anos. Mas quais são as obrigações de cada grupo? Todo estabelecimento autorizado a fabricar produtos com medicamento, independentemente do grupo que está classificado, devem seguir as seguintes obrigações: manter em arquivo as prescrições, os documentos fiscais, os registros de fabricação, de rastreabilidade e dos procedimentos de limpeza. Estabelecer uma sequência de fabricação baseada na matriz de sensibilidade, ou seja, considerando a compatibilidade entre os produtos e o risco de contaminação entre esses. Identificar os produtos de modo que permita vincular os registros de fabricação e a rastreabilidade. Realizar o teste de homogeneidade de mistura, no mínimo a cada 12 meses. Manter todos os registros, sejam físicos ou eletrônicos, por 2 anos. E os estabelecimentos de maior risco possuem obrigações adicionais? Os fabricantes produtores rurais enquadrados no grupo C devem cumprir com as mesmas obrigações dos estabelecimentos registrados. Abordar nos procedimentos o uso de medicamentos e ou produtos medicamentosos. Validar os procedimentos de limpeza e ou plano de sequenciamento da produção. Registrar os desvios e elaborar um plano de ação com identificação das possíveis causas, as ações corretivas e os resultados que indiquem a retomada de controle dos riscos. Ainda, reavaliar os procedimentos de autocontrole ao constatar desvios. Monitorar e verificar o atendimento aos limites máximos de resíduos em produtos não-alvo, ou seja, aquele que não se deseja incluir medicamentos. Verificar a quantidade de, ao menos, um princípio ativo em produtos-alvo, no mínimo a cada 12 meses, com limite de tolerância aceitável de 10% da dose recomendada, e monitorar a limpeza dos veículos graneleiros. Ainda, os estabelecimentos registrados deverão cumprir com as regras específicas de rotulagem, que você pode consultar acessando o QR Code aqui na tela. E a prescrição médico-veterinária continua sendo obrigatória? Para a fabricação de ração ou suplemento, ainda continua sendo obrigatória a necessidade das prescrições médico-veterinárias. Mas nos casos em que os produtos com medicamentos sejam utilizados de modo profilático, elas poderão ser substituídas pelo programa sanitário. Mas atenção, o medicamento só poderá ser usado de modo profilático quando previsto na sua bula. Uma observação: no sistema cooperado ou integrado, o médico veterinário poderá emitir uma única prescrição contendo várias propriedades. Importante! A prescrição passa a ter a validade de 10 dias ao invés de 30, ao contar da sua data de emissão. Já os programas sanitários devem ser reavaliados a cada 6 meses. Tanto as prescrições médico-veterinárias quanto os programas sanitários devem conter informações obrigatórias de detalhamento, que você pode consultar no QR Code aqui da tela.
A nova portaria também traz a novidade de que os núcleos premix e concentrados ficam dispensados de receber as prescrições médico-veterinárias ou os programas sanitários. Porém, eles devem ser feitos sob demanda, de acordo com os pedidos dos fabricantes de ração ou suplemento. Poderão ser prescritas doses de medicamentos diferentes daquelas recomendadas na bula do medicamento. O uso extra-label só é permitido em casos excepcionais. Nos casos em que há indisponibilidade do produto no mercado, em casos de doenças exóticas ou situações emergenciais, e também quando o medicamento apresenta ineficácia clínica quando utilizada sob a recomendação que está na bula. Para estes casos, o médico veterinário deverá comunicar ao MAPA e apresentar uma justificativa baseada em referências internacionais, adequando o período de carência. A mesma recomendação vale para os casos onde ocorre a associação de fármacos nos produtos, que devem ter o amparo científico. E a portaria destaca que os médicos veterinários se responsabilizam pelas prescrições que possuem doses diferentes da bula. Qual o limite de coeficiente de variação ou CV aceitável para considerar uma mistura de produto medicamentoso homogêneo? Como novo critério deste regulamento, o limite máximo do coeficiente de variação passa de 5% para 10%. O CV poderá ser avaliado pela concentração do princípio ativo do medicamento ou de uma substância usada como indicador que possua amparo na literatura. Quando a homogeneidade da mistura for avaliada por meio da contagem de partículas, o resultado deverá ser apresentado como probabilidade, com limite aceitável maior que 5%. Lembrando que a necessidade de realizar teste de homogeneidade da mistura se aplica a todos os estabelecimentos fabricantes. Qual o limite máximo da contaminação cruzada para validar a eficiência do procedimento de limpeza na linha de produção? O resultado do estudo de validação poderá ser considerado satisfatório quando o valor encontrado de resíduo de medicamento no produto fabricado após o procedimento de limpeza for menor ou igual a 2,5% da concentração de princípio ativo do produto medicamentoso utilizado no estudo. Esse limite era de 1%. Observação importante: embora os procedimentos de limpeza devem ser adotados por todos os estabelecimentos, a necessidade de validação se aplica aos fabricantes registrados e produtores rurais do Grupo C. Quem será responsabilizado caso sejam constatados desvios ou irregularidades? Todos os envolvidos, desde os médicos veterinários, responsáveis técnicos, colaboradores, bem como produtores rurais, devem ter capacitação para o uso racional de medicamentos para a fabricação de produtos para alimentação animal. Portanto, todos estão sujeitos a sanções administrativas caso forem responsabilizados pela violação dos limites máximos de resíduos nos produtos de origem animal, como carne, leite, ovos e derivados, conforme o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do MAPA. Atenção, fique atento ao prazo. Com a entrada em vigor desta portaria no dia 1º de junho de 2023, os estabelecimentos precisam se adequar aos novos procedimentos até o dia 28 de novembro de 2023. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais detalhes? Acesse o artigo na íntegra e as suas informações complementares através do QR Code na tela. Obrigada!